Olá, tudo bem? Você, amigo intérprete, intérprete de Libras, ou seja, o intérprete, um tradutor, um intérprete. Vou fazer um vídeo aqui do passo a passo do nosso trabalho, ou para você que está interessado ou interessado em fazer parte dessa equipe. Funciona assim, eu trabalho como intérprete há já uns 44 anos, 45 anos, bastante tempo. E o trabalho, ele não começa na hora que você está ali na plataforma, ou no palco, ou no púlpito, aonde seja. O trabalho, ele começa bem antes. Vamos dar um exemplo. Primeiro de tudo é a documentação, né? Vamos falar, se você vai ter uma empresa, precisa ter a documentação, a formação certinha para que tudo possa correr bem. Mas vamos falar da parte técnica e realmente da parte prática. A empresa me ligou há um tempo atrás, pediu o orçamento do preço, passei para eles o orçamento e nessa semana está confirmado o trabalho. O que eu vou fazer? Agora, no dia 1 de fevereiro, eu vou estar interpretando um show, ao vivo, é claro, um show de rock, um concerto de rock. Então, tudo bem, o rapaz falou, você faz esse tipo de trabalho? Sim, interpretamos culto, interpretamos feiras, artesanato, feiras de cultura, feiras, enfim, interpretamos do inglês para o português, do português para o inglês e Libras, língua brasileira de sinais. Neste caso, agora, neste sábado, estarei interpretando língua brasileira de sinais. Então, vamos por partes. A empresa me contratou, agora eu tenho uma responsabilidade. Está fechado o contrato. E eu pedi para que o rapaz me enviasse as músicas que serão cantadas. Ele me enviou umas 20 músicas, mais ou menos, que serão cantadas naquele dia. Algumas músicas em inglês, e ele perguntou como é que eu vou fazer. Expliquei que eu sou fluente em inglês, mas mesmo assim, com toda a fluência, eu tenho que pegar as músicas. É claro que se no português eu vou fazer isso, mas no inglês, né? Eu tenho que pegar as letras das músicas, entender o que está sendo dito, o contexto, fazer o trabalho de preparação. Não é chegar lá no dia e começar a fazer a verborragia, né? Ou no caso, ficar ali fazendo micagem. Não, o que você vai ter que fazer é um trabalho profissional. Então, já separei as letras ali, peguei o Cifra Club, ou você pode usar qualquer um outro. Separei as letras, agora eu vou começar a ler, vou assistir os vídeos de algumas apresentações. Nós temos vários grupos ali, né? Por exemplo, Nirvana, Metallica, Raimundos, Skank, estou falando alguns que eu já vi ali, né? Então você vai pegar, vai no YouTube, assistir, ouvir e trabalhar a letra e a apresentação, porque às vezes a apresentação da banda ela vai te explicar muito do que está se passando, qual que é a ideia que eles querem passar para o seu público. Nós, intérpretes, precisamos entender o seguinte, nós temos que respeitar a banda, temos que respeitar o profissional, porque eles já têm o seu público, muitos deles já são consagrados, então você tem que respeitar, passar aquilo que realmente eles querem passar, o que o seu público já está acostumado, nada mais e nada menos. Li então as letras, entender o que ele quer fazer. Nisso você vai ver expressões, você vai ver alguns jargões, você vai ver algumas insinuações, minúcias, coisas que estão ali por detrás daquela música, né? Entender. Vamos dar um exemplo, a música do Djavan. Você pega a música do Djavan, Si, né? Então, você tem que entender o que ele quer dizer, né? E me remete ao frio que vem lá do sul, né? Então tem que entender. São Jorge, por favor, me empreste o dragão, entendeu?
mais fácil aprender japonês em braille. Então, quando eu chegar lá na hora, eu vou ficar pensando como que eu vou passar essa ideia para o surdo, que é a ideia que nós recebemos como ouvintes. Tudo bem? Então, é um trabalho que você precisa fazer. Sentar, que eu costumo falar para meus alunos, você coloca de um lado português, do outro lado você coloca Libras. No começo, tudo bem, depois você pega o jeito, tudo bem. No começo, bom, português, Libras. E vai colocando as frases, ok? É mais fácil aprender japonês em braille. Aí você fala assim, gente, e agora? Né? Você vai fazer como? Ok? Então, você tem que entender. É difícil para você entender. Tudo bem? Aí você vai, cadê o japonês? Cadê o braille? É muito surreal, é muito imaginário, é muito, como eu digo assim, viajou na maionese, né? O cara viajou e surfou na maionese ali, né? E foi embora. Então, cuidado, né? Nós precisamos fazer um trabalho profissional, um trabalho sério, um trabalho que realmente possa ficar a contento daqueles que nos contratam e ter a certeza que eles confiaram para nós o seu bem mais precioso, que é o seu público e as suas palavras. O seu público e as suas palavras. Eles nos confiaram o seu público e as suas palavras. Então nós precisamos, sim, com toda seriedade, com todo compromisso, fazer a nossa interpretação ou a nossa tradução, caso seja, certo? Então, nós vamos tomar cuidado para não usar o português finalizado, para não inventar, para também não dar uma outra ideia, para distorcer aquilo que está sendo falado. Joia? Então, agora eu pego o texto, leio, anoto algumas coisas, como que eu faria isso em Libras. Se eu tiver alguma dúvida, aí que está um detalhe. Você pode, se tiver um acesso, talvez ao autor, ao compositor, talvez trocar uma ideia com ele. Eu já fiz isso, né? Eu já fiz isso, trocar uma ideia com o autor, com o compositor de algumas músicas que às vezes eu conheço, às vezes já tive a oportunidade de, às vezes, chegar antes no camarim, junto com o próprio compositor, né? E falar assim para ele, olha, tal coisa assim, que ideia que é essa aí, o que estava por trás disso e tal. Nem sempre nós temos esta oportunidade, mas como intérprete, se você tiver, fique à vontade. Então é um trabalho sério. Você vai ler, você vai pesquisar, você vai entender o porquê que ele usou aquela frase, porquê que ele usou aquela expressão, né? Você entendeu? Então, uma vez eu estava traduzindo uma música do Ahá, essa música do Ahá, acho que é do Ahá, aquele conjunto antigo, e ele fala assim, From Mecano to Legolano. From Mecano to Legolano, né? E aí eu fui fazer a pesquisa do que significa isso. É uma expressão, talvez até uma expressão antiga, não sei se os americanos ou as pessoas de língua inglesa ainda usam, mas querendo dizer assim, desde o mais simples até o mais complicado, desde o mais chulo até o mais caro, né? From Mecano to Legolano, entendeu? Então a gente precisa tomar cuidado. Às vezes tem, por exemplo, uma música que fala do Iapoque ao Chuí. Então você vai ter que entender por que usa esse contraste. Em inglês eles falam from Maine to California. Aí você vai estudar, você tem que estudar um pouco da geografia. From Maine, né? Então você tem o Maine lá em cima, no east, né? Northeast dos Estados Unidos, né? E até você vai no sul, ali a Califórnia, né? No Southwest. Então é importante você, tá vendo? Você tem que ter essa noção geográfica, você tem que ter esse conhecimento. O intérprete tem que ser uma pessoa de conhecimento. Quanto mais você estudar, quanto mais você buscar saber o que você está falando, né? Um dia eu estava interpretando uma música, e um vídeo, na verdade, e o músico falou assim, no começo eu comecei a aprender fazendo dó, depois eu conseguir fazer o sol. Aí quando eu estava interpretando, eu falei assim, no começo,
é difícil, comecei com o dó, né? Aí eu fui lá porque eu conheci o dó, depois eu fui desenvolvendo, daí eu comecei a fazer o sol, né? Eu fiz o sol assim e tal e tal. A pessoa que estava vendo eu interpretar falou assim: rapaz, interessante, você fez o dó e depois você fez o sol. Não estou falando que todo mundo vai estudar tudo na vida, você estuda tudo na vida, mas o máximo de conhecimento que você adquirir, isso vai ajudar na sua interpretação, né? Se você é um engenheiro, você vai interpretar outro engenheiro, isso é legal. Se você é uma moça, talvez vai interpretar uma moça. Se você é uma criança, você pode interpretar uma outra criança, fica também super 10, né? Meu filho, quando ele tinha 10 anos, 11 anos, eu colocava ele para interpretar os gringuinhos, ficava a coisa mais linda do mundo, super legal, né? Inclusive, uma vez, até interessante, que meu filho estava interpretando, o gringo falou: oh, that's cool. E aí ele falou assim: e aí, é massa, né? Quando ele falou é massa, eu falei assim: gente, que interessante. Eu não teria essa fluência, né? Essa flexibilidade de pegar that's cool e falar é massa, né? Entendeu? Então, cada um dentro da sua área, dentro da sua pegada, né? Dentro da sua vibe, assim, isso é importante. O rock, no caso, o rock concert, que eu vou estar interpretando, eu tenho uma veinha também assim do rock, né? Então, é uma coisa que me ajuda. Sou músico, gosto da música, né? A música me fascina bastante, entendeu? Não sou profissional, sou apenas um amador, mas a música me ajuda. Eu gosto de ciências, gosto de geografia, gosto de filosofia, que é a minha formação. Então, assim, você começa a perceber que quanto mais você ajuntar, depois o seu trabalho vai ficar excelente, vai ser um trabalho supimpa, né? Supimpa. Então tá aí, eu queria falar para vocês, talvez para não ficar muito comprido esse vídeo, talvez nós vamos fazer algumas partes, algumas dicas, algumas ideias que eu vou tentar passar aqui para você, para que o nosso trabalho seja realmente um trabalho de ponta. Tudo bem? Obrigado por ter assistido o vídeo, acompanhado. Espero que possa ter ajudado. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato. Eu vou deixar aqui o meu contato. Vai ser um prazer poder continuar falando com você. Um abraço.